Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aí no início para me ajudar, tá bom? E, obviamente, caso você queira fazer a sua sinastria ou o seu mapa astral comigo, é só vocês entrarem em contato aqui no link da descrição, ok? Então vamos lá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a sobreposição do Sol na casa 3 do parceiro, ok? E essa sobreposição, gente, ela é muito linda, ela é muito gostosa de se viver, sabe? De se ter uma pessoa cujo sol dela cai na sua 3 e vice-versa. Mas eu já adianto que pra mim não é um posicionamento que eu vejo muito em mapas de casais, principalmente, ou com tanta frequência, assim, em sinastrias que tem um peso muito grande. Porque esse posicionamento ele é muito leve assim para sinastria, vai ser um posicionamento muito gostoso. Obviamente sempre vai depender dos trânsitos que esse sol está recebendo também dentro de uma sinastria. Por isso, inclusive, é uma sobreposição que não vai trazer tanto peso, sabe? Não vai ser uma pessoa que vai te marcar completamente. Pode ser uma pessoa que ela deixe muita falta. Estar com essa pessoa é gostoso, é dinâmico, é desafiador, é de uma certa forma estimulante. Mas não é aquela sinastria que, nossa, super vínculo desde o primeiro olhar, que se tem ali algo kármico envolvido. Vai depender muito, obviamente, do restante da sinastria. Mas eu normalmente vejo uma configuração de sinastria corroborativa, né? Então, se eu vejo um posicionamento leve na sinastria, o resto da sinastria é muito leve também, né? Enquanto quando eu vejo uma sinastria mais pesada, com mais trânsitos desafiadores ou muito kármicos, o resto da sinastria também se corrobora, entendem? Então, normalmente eu vejo a sobreposição do Sol na 3 quando é um casal que às vezes não se torna um casal definitivamente, né? Então ficam amigos e deixam as coisas rolarem desta forma. Ou que verdadeiramente são amigos, né? De fato, né? Uma sinastria de amigos que a gente estará analisando. A gente pode ver também essa sobreposição mais comumente em famílias, né? Então, de ter um irmão, um primo, né? Um tio, uma mãe, um pai, com essa sobreposição com você. Porque eu já falei aqui em alguns outros vídeos da série do Sol, que o Sol, gente, onde ele cai dentro de uma sinastria, ele vai meio que dar um norte pro casal de como principalmente, né, vocês se conheceram, né, o Sol, a Vênus, a Lua também, qual que vai ser o foco desse relacionamento, o que é que vocês precisam manter dentro desse relacionamento para vocês conseguirem fazer uma manutenção dessa relação, para vocês entenderem qual que é o chamado dessa relação, né? Por que é que vocês estão juntos? O que é que vocês precisam desenvolver como um casal? E no caso do Sol na 3, a gente tem aqui a parceria, né? O estímulo principalmente. Vai ser um casal que vai gostar muito de trocar ideias um com o outro, de conversar um com o outro, vai gostar muito da perspectiva um do outro, né? É uma sobreposição muito comunicativa, muito intelectual, inclusive. Por isso até que não se atrela tanto a uma sinastria amorosa, tá? Porque acaba tudo sendo muito intelectual e você pode até admirar a pessoa pela mente dela, pela perspicácia dela, mas ao mesmo tempo é algo que a longo prazo, dentro de um relacionamento amoroso, a gente precisa de amor também, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho. Tudo que é muito intelectual, vocês entendem que recebe um excesso, né? E nada em excesso é muito bom, né? A gente também tem que amar os nossos parceiros simplesmente por amar, né? Não necessariamente porque ela é muito inteligente ou pelos momentos que ela te proporciona, pela inteligência que ela possui. Até porque, gente, quando temos sobreposição na casa 3 ou na casa 9, questão de debates vem muito à tona. Principalmente, como eu falei, sempre que eu vejo uma sinastria assim, tem outros indícios corroborativos, né? Então, normalmente eu consigo encontrar outros contatos ali que vão trazer questões de debates à tona. E daí é que a gente vai ter a longo prazo
principalmente depois da convivência, uma sensação de que o casal precisa se provar intelectualmente um para o outro. Às vezes até uma necessidade de transformar as ideologias um do outro, né? Então, de você querer pregar ali as tuas ideologias para o outro, né? De você querer mostrar ali que aquela é a sua visão, que a sua visão é mais correta, né? E daí se traz aqui grandes debates à tona, né? Às vezes até um ego ferido de você não ter tido a sua ideia validada pela outra pessoa, né? Principalmente porque a gente está falando do sol, né? Então temos aqui o próprio ego em pessoa entrando nessa casa. Então, na convivência, é nítido que talvez a admiração ela se dissolva um pouco, dependendo do restante da sinastria, tá bom? Mas, no geral, é um casal que vai se estimular muito, né? A pessoa do sol, ela pode encorajar a pessoa da casa a explorar mais assuntos relacionados ali a algum tipo de curso, a especialização de alguma coisa, estimular muito a pessoa da casa a aprender sobre novos assuntos, sabe? Às vezes leitura de livros, cursos, né? Cursos online. Vocês podem, inclusive, carregar um sonho aqui de fazer viagens, né? Tanto viagens curtas, tipo, gostarem de conhecer lugares próximos à cidade de vocês, praias próximas, fazendas próximas, e inclusive viajarem muito com a família, ou a família proporcionar viagens para vocês por algum motivo. E inclusive e vocês vão gostar, assim, de estimular em conversas do dia a dia, sabe? Em coisas meio banais, assim. Vocês gostam de compartilhar a vida um com o outro, de falarem, né, quais pessoas vocês conheceram no seu dia, o que é que vocês fizeram, o que é que vocês querem fazer. Vocês podem, inclusive, terem a necessidade de receber a aprovação do parceiro para algo que vocês querem fazer, que vocês querem realizar, sabe? É uma vontade de você compartilhar com aquela pessoa quais são as suas ideias, né, para os próximos meses e de você querer entender qual que é a perspectiva dela, ela dá ali o ponto de vista dela sobre aquele projeto. Então, todos esses estímulos vão ser muito gostosos aqui para a manutenção desse relacionamento. Porque no dia a dia de um casal, gente, isso é tão gostoso, né? Você poder olhar pro teu parceiro e você querer compartilhar com ele quais são os teus projetos, o que é que você deseja fazer, né? E você poder compartilhar com ele como foi seu dia, como as pessoas te trataram naquele dia, e daí vocês começam a entrar num debate meio psicológico, né? A pessoa te tratando nesse dia por causa desse motivo, disso, daquilo, é um pouquinho de insegurança, talvez a pessoa estivesse triste. Então vocês vão gostar, inclusive, de ver as coisas com uma perspectiva mais psicológica mesmo. Então vocês vão gostar de falar sobre o porquê que as pessoas tiveram determinada ação, né? Então qual era a necessidade que aquela pessoa estava tentando suprir em relação àquilo que aconteceu. Pode ser muito estimulante, inclusive, para vocês, todos esses debates em relação a como a mente humana funciona. É muito interessante para esse casal. Inclusive para quem tem o Sol na casa 9, né? É muito comum terem o mesmo tipo de dinâmica. É um tipo de sobreposição que traz uma sensação de conforto também, sabe? Vocês vão se sentir muito parecidos, inclusive, né? A forma como vocês pensam, a forma como vocês veem a vida. E isso vai trazer uma vontade aqui de exercer longevidade nessa relação, porque vocês vão acreditar que nunca mais vão encontrar uma pessoa que pensa tão parecido quanto vocês, né? A questão de pensamentos e ideologias, mais pra frente eu vou falar outros contatos que podem aqui atenuar, né? Mas normalmente é uma sobreposição também que traz um balanceamento, sabe, para esses outros trânsitos. E a pessoa do sol é uma pessoa que pode olhar para a pessoa da casa com muita admiração, inclusive, sabe? Ela admira a forma como a pessoa da casa pensa, a forma como a pessoa da casa enxerga a vida, né? Como se ela tivesse um bom senso bem estruturado, né? E daí, obviamente, vai depender do signo, né? O que que é bom senso para você, né? Para mim pode ser uma coisa e para outra pessoa pode ser outra.
Eu já falei aqui que se dependendo dos trânsitos que esse Sol recebe, esses debates que podem acontecer podem tender para um lado mais negativo da situação, né? E aqui a gente tem o Sol, né? O ego entrando dentro desses debates e o Sol normalmente sendo essa pessoa que quer mostrar o seu ponto de vista, às vezes até catequizar a pessoa da casa, dependendo ali se é uma pessoa do Sol, às vezes é uma pessoa muito religiosa, pode acontecer de situações religiosas virem à tona no sentido literal. E a pessoa da casa, gente, a gente tem que entender que a casa 3 é regida por Mercúrio, é regida por Gêmeos, naturalmente na ordem do zodíaco, ou seja, aqui a gente está falando sobre o nosso sistema nervoso também, né? Sobre a nossa mente recebendo estímulos muito desafiadores, né? Dependendo dos trânsitos que esse Sol recebe, ficando nervosa, ficando irritadiça, né? Querendo também se opor às questões ali que o Sol pode trazer à tona, né? Então a gente pode, inclusive, trazer essa sobreposição para dentro de uma perspectiva de aluno e professor, né? Então, um querendo falar sobre as suas ideologias, querendo, como eu disse, né, catequizar o outro, mostrar para o outro o seu ponto de vista, às vezes querendo receber aquela validação que eu já mencionei, mas isso muitas vezes pode partir de um ponto muito negativo, dependendo de como vocês são como indivíduos, né? Como que é a maturidade de vocês, como que é o mapa natal, inclusive, de vocês, né? Por mais que ambos sejam muito espirituosos quando estão juntos um com o outro, né? Vocês conseguem olhar para a vida de uma forma mais estimulante, vocês têm vontade de viver, né? O Sol ativando essa casa traz muito essa vontade de experienciar aquilo que a mente imagina, né? Então, é muito gostoso esse posicionamento, assim como dependendo aí da construção da personalidade de vocês no mapa individual, pode ser algo que sim traga ali questões de ego vindo à tona, né? Questões de debates muito calorosos vindo à tona. Se esse mesmo Sol estiver recebendo uma quadratura de Marte, gente, tchau e bênção para a leveza dessa sobreposição, entendeu? Vocês vão assim, é um querendo dar a última palavra um com o outro, entende? Então vocês entendem que os trânsitos, eles ditam muito mais o que é uma sinastria do que sobreposições. Eu às vezes até me sinto mal também por trazer playlists de sobreposição aqui, gente. Várias vezes já recebi comentários nos vídeos falando que não sente as coisas dessa forma que eu descrevo nos vídeos, mas é que tudo vai depender, gente, do trânsito que esse planeta tá recebendo, tá bom? Sobreposição não dita sinastria, eu sempre escrevo isso. Então, se a gente tem aqui, né, esse Sol recebendo uma quadratura com Marte, vocês podem debater demais um com o outro, brigarem muito. É uma guerra intelectual um com o outro aqui. Se houver esse Sol fazendo uma quadratura com Saturno, por exemplo, vocês podem nem conseguir ter trocas intelectuais. Saturno, fazendo essa quadratura com o Sol em sobreposição a essa casa, vai restringir completamente a linguagem de vocês. É como se vocês estivessem de frente um com o outro e vocês não conseguissem ter a capacidade de formular uma frase. É essa sensação que Saturno traz. E daí aqui vai se surgir essa necessidade, porque vocês não vão conseguir ter essa linguagem muito gostosa um com o outro, mas ao mesmo tempo vocês vão ter ânsia por conseguirem. Que daí também pode, inclusive, né, vir a se tornar um relacionamento, terem muita dificuldade de comunicação um com o outro. E a pauta da comunicação vai ser muito presente na relação. Como podemos melhorar a nossa comunicação um com o outro? Vocês estão conseguindo entender o feeling que eu tô tentando trazer aqui para vocês? Então, tudo sempre é muito ditado, né, pelos trânsitos da sinastria, ok, pessoal? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratti. Se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria
e me deixe aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.